Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Meg. Sejam todos bem-vindos. Já vou te mandar o convite. Tá me ouvindo direitinho? Só escreve no chat para mim, por favor. Vou fixar um comentário. Só para o pessoal saber do que nós estamos falando. Quem entrar depois, será uma live de apresentação dos nossos docentes e boas-vindas aos nossos alunos. Boa noite, boa noite, boa noite. Doutora Meg Alves já chegou. Boa noite a todos. Você me ouve, Meg? Vou mandar novamente, ou então você me manda o convite, que eu mandei convite para você. Eu não vou cancelar. Qualquer coisa envia para mim. Agora apareceu aqui. Sejam todos bem-vindos. Aceitei aqui o seu. Oi. É uma luta, né? Mas a gente sempre vence. Boa noite, doutora Meg, Margarete Alves, seja bem-vinda. Né, Andréia, professora Andréia. Boa noite, Morgana. Professora Andréia, não sei se já chegou do outro trabalho. Professora Guisselmar também tinha, né, compromisso, mas ia tentar, né? Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Conforme o pessoal for chegando, já vai se ambientando, né? Nós somos o Instituto Priorize Psicanálise, Saúde Mental e Bem-Estar. E hoje nós vamos fazer uma live de apresentação dos nossos docentes, né? Pelo menos de parte dos nossos docentes, porque a gente sempre fala, né? São qualificados, boa noite, são qualificados, são experientes, analistas de datas, e todos, né, já de certa forma já passaram aqui em lives individuais aqui conosco, mas nunca juntamos, né, numa só. Então hoje vamos tentar. E também é uma live não só de apresentação dos nossos docentes, mas para a gente falar um pouquinho da importância da psicanálise, principalmente nesses últimos dias, e dar as boas-vindas aos nossos alunos, né, que estão começando o curso agora, literalmente, né, finalzinho de julho, início de agosto, a nossa formação no curso livre em psicanálise à distância, que são 13 meses, e nós já temos aí alunos que já estão se divertindo aí na plataforma, né? E ficaremos juntos um ano e um mês, para que possamos
levar conhecimento e transformar vidas, né, através do autoconhecimento, através da psicanálise. Eu sou a professora e doutora Ana Beatriz Avelar, sou a diretora do INSPRE, do Instituto Priorize Psicanálise, e sou também professora, sou docente na área de psicanálise e em outras áreas, porque todas nós temos outras formações, né, atreladas ali à psicanálise. Então, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica institucional. Seja bem-vindo, Drica. Sou analista de gestão de recursos humanos, especialista em PNL, aromaterapia. São tantas as formações junto ali à psicanálise, que a psicanálise é a nossa paixão, né? Mas é bom que a gente se apresente para que as pessoas entendam que nós não somos psicanalistas de agora. Nós já temos uma história, nós temos uma jornada, nós temos experiência de vida, né? E quanta experiência de vida. Aliás, por incrível que pareça, todos os nossos docentes têm livros publicados. Todos, né? E isso é muito bom, para que as pessoas saibam que não estão estudando com curiosos, estão estudando com pessoas que gostam de estudar, que gostam de interagir, que gostam de aprender e que amam ensinar. Então, agora eu gostaria que fazem, né? E buscam e como buscamos a excelência, né? A gente está aqui num final de dia, né? 8 horas da noite, e todas nós trabalhamos e trabalhamos. Fechei o computador agora. Meg também, né? A Andréia ainda está né, trabalhando. Gui Selmar também nos atendimentos. Então, nós fazemos sim com muita excelência aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, queria que a Meg, né, se apresentasse agora, para quem não conhece, para quem vai assistir a live gravada depois, e os nossos alunos sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, eu sou a doutora Margarete Alves, mais conhecida como Meg, né? Sou psicanalista, sênior didata, como a Bia já falou, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, criminóloga, naturopata, e vamos, né? É uma formação bem... neurocientista, né? É aquilo que a Bia tinha falado. Nós somos eternas estudantes buscando ter excelência, tanto na escuta quanto no trabalho com os alunos, no ensino, em tudo que a gente se propõe a fazer, né? A psicanálise, ela deu uma volta de 360 graus na nossa vida e nós queremos justamente isso, né? Ensinar a outros alunos que vão se tornar psicanalistas a mudar vidas, a mostrar para outras pessoas que tem saída, né? Sim, sim. E Meg, eu queria que você falasse um pouquinho, eu estou até enviando aqui o aviãozinho para algumas pessoas, queria que você falasse um pouquinho o que a psicanálise fez na sua vida, né? Porque a gente tem uma experiência primeiro conosco, né? E Sim. depois passa adiante com os estudos, né? Para quem me conhece, né, conhece a minha vida, pelo menos um pouco da minha trajetória, sabe que eu tive um momento muito difícil que foi a perda da minha filha, né, assassinada bruscamente em 2007. E até ali eu era da área das exatas, né? E quando eu perdi a minha filha, eu fiquei totalmente desorientada. Me perdia no bairro que eu moro, eu fiquei totalmente desorientada. E eu busquei ajuda e não conseguia, né, me recuperar. Então, aonde eu consegui uma ajuda que começou a mudar a minha vida, né, me colocar de volta no eixo, porque eu estava totalmente desbussolada, como diz o George Forbes, né, foi a psicanálise. Então, eu encontrei a psicanálise nesse momento, né, de perda da minha filha, de desespero, de muita dor, muito sofrimento. E a psicanálise, ela deu uma volta de 360 graus na minha vida, a ponto de eu sair da área das exatas e hoje sou da área das humanas,
né? E nem só das humanas, porque agora eu sou da educação, da saúde e do direito, né? É, Então, assim, a psicanálise para mim foi como se fosse uma boia, né? Um colete salva-vidas. Porque para todos eu não teria mais jeito, o estado que eu fiquei, né? Então, quem me vê hoje, vê o que a psicanálise pode estender a mão e ajudar uma pessoa a se levantar quando todos olham e dizem que não tem mais jeito, né? sim, Então, foi isso que a psicanálise fez. Ela me devolveu, não vou dizer que ela me devolveu a alegria completa, porque ninguém que perde um filho continua sendo completa como antes. Mas a psicanálise mostrou alternativas de ressignificar aquela perda e continuar vivendo, ajudando outras pessoas. sim, sim. E não é fácil, né? Porque é um luto que volta e meia, né, ele bate. Você não esquece, né? Você não tem. Quem disser que perdeu um filho, uma filha, né? E que esquece, tá mentindo, né? Uhum, Você aprende a conviver com a dor, sim, aprende a conviver com a perda. E você procura fazer tudo o que aquela pessoa gostaria que você fizesse, porque minha filha, se tivesse viva, ela jamais gostaria de me ver prostrada, né? Ela tinha orgulho da mãe que ela tinha. Então, ela estaria muito feliz de ver que eu hoje estou participando de uma live, que eu hoje estou no Instituto Seu, junto com você, sendo docente, atendendo em consultório, ajudando outras pessoas, independente da faixa etária, desde criança até idoso. Ela estaria muito orgulhosa de ter uma mãe hoje doutora. sim, sim, né? E Deus é bom em todo tempo, né? Com Quantas certeza, em primeiro lugar, vidas, Deus. sim, e quantas vidas você já não pôde ajudar através dessa virada, né, de chave na sua própria vida a partir da Até sua como dor. exemplo. Até como exemplo, porque as pessoas olham e querem entender como foi, o que aconteceu. E nessa busca, né? Aí eles começam a fazer análise. Sim, sim. E aqui no Instituto, a nossa base, né, a nossa missão, a nossa intenção, o nosso fôlego é a formação em psicanálise, né? Tanto EAD como semipresencial. Porém, dentro do Instituto, nós temos mini cursos ou cursos menores do que a formação em psicanálise, que também é um curso livre, né? Todos os nossos cursos, eles são livres, né? Nós temos a lei que nos garante isso. O nosso instituto é um instituto regularizado, né? Tem o CNPJ, tudo bonitinho. Então, todos os cursos as pessoas recebem um certificado, né, numa formação em psicanálise, você sai habilitado se você quiser clinicar, você sai habilitado a clinicar, a exercer a psicanálise, porque nós temos o tripé psicanalítico, que é teoria, análise pessoal e supervisão. Os outros cursos são cursos de ampliação do conhecimento, alguns de formação. Então, são sempre cursos que vão agregar conhecimento naquilo que você já faz, né? Para quem é dona de casa, lida com pessoas, participa de algum segmento religioso dentro do seu segmento, independente de religião, você vai ajudar vidas, você vai ajudar pessoas. Pessoas que já trabalham com outros tipos de terapia podem fazer cursos que venham agregar, como a gente tem aí o curso de sexualidade, né, a importância da sexualidade para a mulher, né, o quanto isso é abafado, o quanto isso ainda é um tabu, o quanto isso ainda não é falado, não é conversado, e a gente trouxe isso à luz da psicanálise também, né, nós temos aí o curso de mentoria, terapeuta e mentora para mulheres cristãs. Por que para mulheres cristãs? Porque algumas mulheres cristãs, elas têm dificuldade em procurar terapeutas que não sejam cristãos por motivos diversos, assim como às vezes a gente vê, eu gostaria de ser atendido por uma psicóloga, mas ela seja negra.
né? Ou então que seja homem e trans, cada um tem um tipo, né? Um desejo, uma vontade, segurança naquilo dali, para não ter que lutar com conflitos internos mais ainda. E dentro da terapia voltada para a mulher cristã, para a mentoria voltada para a mulher cristã, a gente sabe que essa mulher ela tem dificuldade de falar muito, né? Porque apesar do segmento, né, protestante falar muito bem a palavra, ministrar, ensinar valores, princípios e tudo mais, coisas internas a gente precisa tratar internamente, a gente precisa tratar além também de Jesus, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de terapia, então é mais uma oportunidade dessas pessoas procurarem, essas mulheres, na verdade, procurarem profissionais que de repente vão falar a mesma linguagem que elas, né? Então, nós também temos esse curso. A professora Meg vai também ministrar alguns cursos aí que ela já é expertise na área, né? Como você falou da psicossomática, falou de áreas. Psicopatologia, Oi? psicopatologias. Psicopatologias, isso, psicopatologias. Poxa, mas o que é isso? Isso, para quem é Neurociência. terapeuta, para quem vai fazer psicanálise, é super importante. E por que não está no Até curso? de falar que socióloga também, né? É tanta coisa que Ah, eu esqueci olha, do isso não. socióloga. E isso tem que falar porque deu trabalho. Deu trabalho. E outra coisa, nós estamos vivendo uma esquizofrenia social onde a sociedade precisa de um psicanalista sociólogo junto, né? Um conhecimento que agrega e que favorece bastante. Sim. E até uma coisa que você falou, essas trends, que cada semana é uma trend diferente, gente, isso tá ficando patológico, né? Porque é legalzinho, é bonitinho, aí todo mundo faz e se desespera e quebra a cabeça para fazer o tal do bonequinho, para fazer dentro do relógio, para fazer dentro do celular, para fazer dentro da caixa. Isso é patológico. É o que a Meg está falando. É Não, sociologia e psicanálise. é uma esquizofrenia social que nós estamos vivendo. Se você olhar para a sociedade, você vê surto a todo momento. Você para o carro na porta do mercado, ninguém sabe a sua profissão. Aí você entra dentro do mercado. Mas nós temos a clínica nos olhos, né? Então, onde nós estamos olhando, nós estamos vendo. Gente, você vê 5 surtos dentro do no mercado em 5 minutos. Isso aí. Aí você sai dali, você vai em outro local, você vê, é no trânsito, é em todos os lugares. Sim. Entendeu? E não tratado, aquilo vai agravando. São agressões verbais, agressões físicas, olhares, que a gente conhece a expressão facial, né? Expressão corporal, e a gente fica assim, junta a sociologia, com a neurociência, com a psicanálise, junta tudo com a neuropsicologia. Eu olho assim, eu falei, gente, onde nós vamos parar? Se essas pessoas não se tratarem. Vai faltar terapeuta. Sim, e Vai aí as faltar. crianças já estão entrando em surto. Com os pais nessas condições, Sim, como que o Estado vai dar conta? sim. Não tem como. Não tem Os como. professores estão tudo com depressão, com ansiedade, entrando de licença. Como que vai ser a escola? O material, o professor estava conversando isso com a professora Andréia, né? Que ela ainda trabalha numa escola, sendo coordenadora pedagógica dessa escola, devido à pedagogia e à psicopedagogia que ela tem. E nós estávamos conversando sobre isso, porque ela vai desenvolver um curso, né, dentro do INSPE sobre a saúde emocional do professor, que inclusive foi o meu TCC dentro da pedagogia, né? Isso já, ó, e olha como está agora. E o meu também fala de escola, né? Que o meu TCC dentro da pedagogia, da psicanálise foi o apoio da. Não, meu TCC na pedagogia, que eu também sou pedagoga, foi o apoio da psicanálise frente ao fracasso escolar. Porque naquela época que estava iniciando o EAD, já havia um fracasso escolar e eu queria saber qual era a origem. E na psicanálise eu consegui identificar. Sim. Né? E o seu já foi, porque as crianças naquela condição, os professores já estão exaustos. Sim, sim, né? E não é mais aquele papo, por conta da pandemia. Não, gente, a pandemia já passou, a vida, né?
as coisas estão ficando mais difíceis. E o material, eu estou falando com ela e já falei isso na minha casa também. Quando eu fiz a transição de carreira, né, saí da escola, o material professor, ele já está entrando em extinção, porque todos os dias tem solicitação de precisa-se de professor para tal, tal, tal. Todo dia, todo dia. Tem escola que toda semana. Mas o que está acontecendo, Bia, já há anos? O professor perdeu a autoridade em sala de aula. Sim. Antigamente, o professor, na ausência dos pais, o professor era autoridade. Uhum. Agora, o professor não pode falar nada que os pais querem bater no professor. Então a criança faz o que ela quer em casa, na rua, na escola, e o professor tem que dar o programa, né? Ele quer cumprir o chamado dele ali, né? A responsabilidade dele. Ao mesmo tempo ele é agredido com palavras, ele é agredido fisicamente e por aí vai. E ele não pode falar nada porque senão vem uma mãe ou um pai querendo bater nele ou outras coisas. Perde o encanto, entendeu? A pessoa que tem um prazer em ensinar vai perdendo o encanto. Sim, sim, porque não tem dinheiro que compense. Porque o que você ganha, você vai gastar com medicação? E essa geração que está agora na escola e que os professores não estão conseguindo dominar, imagina quando sai porta fora da escola. Quem vão ser esses cidadãos na sociedade? O que esperar dessa Difícil, sociedade futura? Futura que eu difícil. digo daqui a 5 anos no máximo, não precisa muito tempo. Sim, sim. Entrou mais Edileuza, seja bem-vinda. A nossa formação, a gente está falando aqui dos cursos, por isso que a gente entrou nessa temática aí do professor, tá, gente? Dos cursos que o INSPRE, ele desenvolve, né? A gente também vai ter um curso sobre saúde emocional do professor. Hoje nós temos ativo, né, o curso de formação em psicanálise, nossa turma EAD está começando, né, efetivamente de hoje para amanhã. Nós temos o curso de a importância da sexualidade para a mulher, a sexualidade feminina, e está um show esse curso, e terapeuta e mentora de mulheres cristãs, né? Dentro do curso de psicanálise EAD, esse curso ele é 13 meses, né? 1 ano e 1 mês. A carga horária dele é de 1.050 horas. Nós temos teoria, supervisão e análise pessoal, o tripé, né? Incluído no valor. O valor ainda está promocional, mas em breve ele sairá, porque o valor está bem assim abaixo do que ele deveria estar, para que a gente dê oportunidade às pessoas que desejam, né, fazer a formação em psicanálise. As aulas, elas são gravadas e a possibilidade de aula ao vivo online, avisada com antecedência ao aluno, para que ele possa se programar. Poxa, dia tal, a gente avisa, sei lá, com 10 dias, 15 dias de antecedência, uma semana, para que esse dia o aluno possa estar ali na aula ao vivo. Nós temos tirada de dúvidas ali no virtual. Os módulos eles são liberados aos poucos, para que não haja pressa, não haja aceleração na formação, para que o aluno compreenda. Cada módulo tem apostila, tem ferramentas, tem materiais sobre o que está sendo falado. Dentro de o módulo tem um título e dentro de cada módulo tem 4 ou 5 subtítulos ali que são temas que são falados dentro daquela matéria, né? Eu ministrei aí o módulo 1, que foi a história, né, da psicanálise, introdução. Meg está ministrando o módulo 2, que vai falar sobre o inconsciente. Teoria da psicanalítica, né? É o Isso. módulo 2, teoria psicanalítica 1. É o inconsciente. Inconsciente, vai falar de xistes, vai falar de atos falhos, da identidade na formação da personalidade.
Gente, assim tá muito gostoso, porque a gente deixou os temas que a gente acredita que sejam essenciais na formação e tem alguns plus também que outras formações não têm, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa formação, Meg, como é que são essas aulas, para que as pessoas possam compreender. Eu acho que um grande diferencial do nosso online é o plantão, né? O plantão tira dúvidas que o aluno pode pensar, não, mas online eu vou ficar solto, e como é que eu vou tirar minhas dúvidas? Não, você vai ter plantão, né? Nós toda semana teremos um horário que um professor ficará naquele link à sua disposição para você entrar, tirar suas dúvidas, ou por e-mail você também pode mandar, ou pelo WhatsApp você também pode mandar, e quem estiver de plantão vai te responder, vai tirar suas dúvidas. E detalhe, todo módulo tem a sua avaliação. Você não vai passar para o módulo 2 sem você passar pela nossa avaliação. Porque nós queremos formar realmente psicanalistas que vão agregar valor à sociedade, cuidado à sociedade. Não só ter um título de psicanalista, não é isso que nós queremos. Tá? Nós queremos que você saia do curso com segurança, entendeu? Sabendo o que você vai fazer, não tendo medo de abrir seu consultório e entrar um paciente e você. E agora, o que, que eu faço? O que, que eu falo? Não, você vai sair seguro de si, capacitado para atender qualquer tipo de paciente que adentre a sua porta. Sim, né? E uma coisa que nós duas, né, conversamos, acho que foi na semana passada, o nosso curso, gente, ele tem todos os módulos, tem uma apostila, né? Essa apostila, ela é em PDF e você imprime, né? O ideal é imprimir, né? Quem não gosta de imprimir, arquiva, baixa, faz o seu arquivo no seu pendrive, numa pasta, enfim, no seu drive, se você quiser, mas eu gosto de impressão, eu gosto da folha na minha mão para eu Porque sublinhar. eles podem, num futuro, vir tirar uma dúvida. Eu acho Sim, importante a impressão. sim. E esse também é um dos nossos diferenciais, porque eu já fiz, assim como a Meg, que a gente estava conversando, cursos que eu vou até o final e procuro, gente, cadê a apostila? Não tem apostila, é só a aula gravada, e na aula gravada eu não tenho como ficar copiando slide por slide, tem gente até que faz, tira foto e tal, eu não tenho, né, e, assim, não dá, memória do nosso celular não dá para isso, e nos slides eu gosto de ouvir a explicação, acompanhar e fazer as minhas anotações pessoais. Então, além disso, vocês terão também o nosso apostila. Na apostila vem mais informações até do que dos slides, porque os slides eles são o ponto-chave, né? As partes Sim, e importantes. outra coisa muito válida a ser dita é que essas apostilas estão sendo confeccionadas por nós. Não é apostilas copiadas de ninguém, tirada de algum lugar, não. Não. Elas estão sendo pesquisadas e confeccionadas. A Bia confeccionou o módulo 1, eu confeccionei o módulo 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, são apostilas exclusivas tiradas de livros, de nossas experiências, de pesquisas. Nós estamos procurando sugar, né, o melhor de tudo que nós conhecemos e nós temos visto na prática, porque a teoria é boa, mas a prática é muito melhor, né? Não Sim. adianta você ter teoria sem ter prática. Então, nós estamos pensando em vocês, nos futuros psicanalistas do amanhã, que terão que ter muita base, porque a procura vai ser grande, porque a necessidade está aumentando a cada dia. Né? Então, Verdade. os psicanalistas têm que estar preparados, né, com conhecimento o máximo possível. E outra coisa, vocês não devem parar de estudar nunca, porque a toda hora os fármacos modificam, o DSM altera alguma coisa, então você tem que ficar ali estudando o tempo inteiro.
Sim, a Meg falou uma coisa que é importante, né? A apostila, ela é confeccionada por cada professor que ministra, a gente ainda faz o arremate final, inclui alguma coisa e tal, faz a correção, mas, gente, as aulas, quando a gente fala aula gravada, que é uma outra coisa, por exemplo, quando a gente foi apresentar o curso semipresencial, nós fizemos uma palestra, né, em maio, aqui no Rio de Janeiro, presencial, e uma das pessoas que estavam como ouvinte, né, interessados no curso, falou, poxa, eu caí nessa, no que eu estava apresentando no dia lá, a Andrea também estava presente. As pessoas compram cursos com aulas gravadas, e as aulas gravadas são recortes de YouTube de outras pessoas que nem fazem parte daquela instituição. As nossas aulas gravadas são aulas gravadas. Eu estou dando a aula no módulo que eu sou responsável, a professora Meg está dando aula no módulo que ela é responsável, a professora Guicelmar vai fazer assim, a professora Andréia, qualquer professor que esteja no instituto vai gravar a aula, ele ministrando aquela aula. A gente não tem como, eu não pego o recorte de E a YouTube. apostila que foi confeccionada por ele. Sim, né? Não Porque copiada de lugar nenhum. não, até porque a gente falou sobre isso também, né? A gente está reestudando muita coisa, Sim. porque nós Fazendo uma somos todas, releitura. né? A gente não é só psicanalista, nós somos professoras, a gente vem da área da pedagogia, a gente vem de escola, então a gente sabe fazer Didática. planejamento, didática, somos chatas, então a gente, né? Perfeito, gente, não vai estar porque não existe perfeição, então pode passar um erro ou outro, mas o fato é, a gente, inclusive, o material que nós estamos produzindo, ele está super atualizado, porque ele não foi cópia de lugar nenhum, nem dos cursos que nós fizemos, mas ele é uma coletânea de aprendizados que nós temos tido ao longo da nossa jornada, e isso dá muito trabalho. A gente não monta uma apostila em um dia, às vezes a gente já vem, ó, há Até muito. porque quando nós estudamos, de lá para cá, quanta coisa já mudou. Então não poderíamos jamais Sim, pensar da forma de quando nós nos formamos, né? sim, sim. Então é uma apostila totalmente atualizada. Sim, só o DSM já mudou, né? Da minha formação para cá, ele já mudou uma vez. A ortografia já modificou. A farmacologia total, né? Total. E o próprio nome dos transtornos, né? O próprio TEA, que hoje a gente chama de TEA, já é fresco, né? Os transtornos do O neurodesenvolvimento. APE subiu, foi Sim, retirado, né? sim. Sim, então até uma das coisas que a gente deixa bem claro nas apostilas e nas aulas é o aluno, ele precisa entender isso e isso faz parte da ética profissional, né? Na aula de ética eu falei sobre isso. Não copie o nosso material e não venda o nosso material. Não copie o nosso material e não dê para o seu amigo, para a sua amiga. Não, o material ele é seu, né? E por que o acesso a esse material, o acesso a essa plataforma não é vitalício? Porque a psicanálise ela é saúde, e a saúde é uma evolução. Então, está se atualizando o tempo todo. E dentro dessa atualização, o material também precisa ser atualizado. Pode ser que o material que nós estamos produzindo agora em 2025, em 2026, a gente tenha que alterar muita coisa. Com certeza teremos. Do jeito que as coisas andam, teremos. Sim. Então, quando a gente fala sobre ética, isso reverbera no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia, na nossa postura, nos nossos atendimentos. Então, aí, né? Começa aí. Porque até a imagem, para a gente colocar, a gente procura a imagem que não tenha questão com direitos autorais. Porque a gente fala sobre ética, né? A psicanálise também nasceu de um período de ética muito séria, né? E a gente conversa sobre isso. Agora, Meg, eu queria que você colocasse aí, até pela sua experiência aí, pela nossa caminhada, as áreas, né, que uma pessoa que tem a formação em psicanálise, onde ela consegue trabalhar, né? Às vezes muita gente gosta, mas não sabe
onde que eu posso trabalhar com a psicanálise? Quem me aceitaria? O que que eu poderia fazer? Olha, você pode trabalhar em consultório, você pode trabalhar numa clínica. Tem algumas escolas, né, que no início estavam aceitando só psicólogos e agora tem escolas que aceitam psicanalistas, né? Que mais que aceita psicanalista? Em igrejas, né? Em ONGs, em ação social, né? Alguns CAPs, algumas cidades aceitam já, Sim, dependendo do governo, sim. aceita. Mas de uma forma geral, eu acredito que psicanalista tem que estar um em cada esquina. Até na praça eu já atendi. Se você quer saber, até na Praça da Taquara eu já atendi. Então, eu costumo dizer que sentado na porta de uma lanchonete, na Praça da Taquara, precisou, a gente está ali. Eu me lembrei agora, nem todo mundo vai saber, né, do que a gente vai falar agora, mas eu me lembrei da juíza Débora, que atendia embaixo de uma palmeira, no quintal praticamente, né? Não, é Mas porque quando sabem a sua profissão, aí alguém está passando mal, você, cara de ver você passando, às vezes de carro. Te é, gritam, porque conhecem a placa do seu carro. A pessoa já decora até a placa do seu carro. Aí te grita. Aí sim, você freia, e olha, corre, me ajuda, me ajuda. Você faz o quê? Você para o carro e vai lá, né? É na praça, na rua, é onde for. é Eu já verdade. fiz isso mais uma vez. É verdade. E aí, o terapeuta das emoções, né, o psicanalista, ele pode atender infantil, ele pode atender grupo, ele pode atender homens, ele pode atender mulheres, ele pode atender idosos, ele pode atender jovens, adolescentes, né, independe, né, tem áreas, tem um tipo de transtorno, um tipo de doença específico que atende? Não, você vai, né, se identificar de repente com uma área mais que a outra. Por exemplo, eu tenho colegas que amam atender a questão de adicção, que é a dependência química, outras questões de ansiedade, TDAH, fobia, né, feridas emocionais. Então depende muito da área que você vai se sentir mais atraído, mas nós podemos, emoção é interno, nós podemos tratar. E também tem aqueles, não sei se você é assim, nunca paramos para conversar sobre isso, que atende todos os públicos, né? Eu atendo desde bebê, né? No caso para traços de autismo, né? Que não entra psicanálise, mas entra a parte da psicopedagogia, da neuropsicologia, da neurociências, até idoso. Eu atendo todo o público. Eu não digo, atendo só adolescente, atendo. Não. Eu atendo qualquer pessoa que me procure. A única diferença que eu faço é quando é um homem que eu não conheço, então eu procuro primeiro atender online, ou ele vir com a esposa, entendeu? Porque eu já passei por algumas situações difíceis em consultório, então agora eu procuro fazer tipo uma peneira, Sim, mas não deixo de sim. atender, né? Eu uso a prudência, atendo online, ou peço para vir acompanhado e tal, e atendo. Sim, sim. E dentro da nossa formação, gente, falando um pouquinho do tripé, o que que é o tripé psicanalítico, né? Exigência para que a pessoa se autorize psicanalista, né? E esse tripé ele começou a surgir a partir do momento, né, quando a psicanálise foi muito, muito, muito difundida lá no século XIX. Todo mundo, né? Hoje a gente tem uma enxurrada de mentores. Sou mentor disso, daquilo, mentora de mulher, mentora. E você vai ver se fez curso, onde fez curso, às vezes curso de 3 meses, de 6 meses, de 2 meses, de uma semana, e né, assim como psicanálise. Só que naquela época já havia isso, então para que acabasse essa bagunça,
se exigiu o tripé. E além do tripé, eles ainda exigiam que fosse entregado no IPA, que era um instituto, né, oficial lá de psicanálise da época, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né, um seminário, né, e esse tripé, ele é o quê? Ele é a teoria, que ela é essencial, sem você conhecer, você vai tratar o quê? Como é que o Você cardiologista tem vai que conhecer tratar? as ferramentas que você pode Sim, usar e como usar, em que momento usar. sim. Como é que um cardiologista vai tratar alguém do coração se ele não ler, né? Não tiver as aulas sobre? Então, a parte teórica, né, que é a parte de muita leitura, e todas nós vamos sempre incentivar vocês a lerem muito mais, além das nossas aulas, além do nosso material. Assistir Sim, filme. sim, ler livros, comprar livros, não ficar só de PDF gratuito, sabe? Porque a gente lê, a gente compra, a gente se vira, né? E estuda, cada caso a gente precisa Porque estudar. vocês não pensem que a gente atende um paciente, que ele vai embora e que a gente entra em outro paciente e esquece, não. A gente às vezes tem que estudar o caso. Sim, Entendeu? Estudar o sim, caso sim. dele. Nosso trabalho não termina quando o paciente saiu da sala. Ah, pelo contrário, não tem nem como, né? Aí tem até uns memes na internet. Ah, o trabalho do terapeuta é só ouvir. Não, gente, não é só ouvir. Esse ouvir é um ouvir qualificado, é um ouvir que a nossa mente já está Escuta trabalhando de analítica, como, uma poxa. escuta analítica com uma resposta analítica, né? Isso aí, porque a gente vai pensar no que pode fazer para auxiliar aquela pessoa a resolver aquele conflito, aquele sofrimento, aquele problema, a se autoconhecer, a se autovalidar. Então, não é só escutar, não. Né? Então, dentro desse tripé, a gente tem a teoria, que ela é necessária, a gente tem a análise pessoal, porque a analista que não faz análise coloca a vida de um analisando em risco. Então, você precisa fazer análise, né? Você precisa passar por analistas de datas do Instituto para que você resolva as suas questões. Até para que você não faça a contra-transferência, que a gente explica isso no setting analítico. Então, precisa fazer análise. E temos a supervisão. A supervisão é para quando vocês já estiverem atendendo, né, paciente piloto, se preparando para atender os seus pacientes particulares assim que você comece a se formar e começar a se estruturar. Então, a supervisão, ela oferece o quê? Ela é um local de estudo de caso e, além de estudo de caso, de orientação de como conduzir aquela situação, né? Se você está no caminho certo, se não está, sugerir ferramentas para que você possa acessar o inconsciente daquela pessoa, daquele indivíduo que te procurou, para oferecer o melhor serviço possível. Então, isso é o tripé psicanalítico, né? E dentro disso, como a Meg falou, nosso instituto tem a prova. A prova não é nada absurda. A prova ela é elaborada por cada professor em cima do material e das aulas que são ministradas. Não é prova que a gente pega da internet, não. Né? É em cima do que nós ministramos mesmo, e do material que você vai ter acesso. Você E tem a aula é ministrada em cima da apostila que a pessoa recebeu, o sim, conteúdo será ele. sim, para reforçar mesmo, né, essa É, aprendizagem. Essa prova, você tem um pequeno período para fazer, para resolver e enviar as respostas na plataforma para a gente. Se tiver dificuldade com a plataforma, tem o nosso suporte ali pelo WhatsApp ou por e-mail, para que a gente possa assessorar essa pessoa. Como a Meg falou, a gente sugere livros, artigos, filmes, porque filme, por exemplo, Meg, um filme. O que um filme pode servir na vida de um psicanalista? você vai analisar. Um filme é como se fosse um treino. Você assiste um filme, você tem que fichar. Vamos pegar um filme. É A Pele que Habito. Aí você vai lá, fichar o filme. Você sentou para assistir o filme. Título do filme: A Pele que Habito. Personagens. Aí você bota o nome dos personagens. Aí você começa a olhar, assistir o filme.
Aí, a pele que habito mesmo, né? Eu, quando assisti, eu tinha que fichar o filme, esse assim, assim, assim. Aí, quando chegou no meio do filme, eu disse, não, não é isso. Aí rabisquei tudo, comecei a escrever tudo de novo. Quando chegou no final do filme, eu falei, não, não é nada disso. Rabisquei tudo de novo e falei, sabe o quê? Mas eu vou assistir de novo o filme. Resumindo, eu consegui fichar esse filme quando eu assisti pela terceira vez. Que aí eu falei, não, realmente é isso. Porque esse filme, eu não sei se você conhece, A Pele que Habito, você no início dele você pensa uma coisa. Daqui a pouco você diz, não, não é isso. Aí você, não, é isso. Aí o filme desenrola mais um pouco, você, não, não é isso. Até você chegar no final, porque você consegue identificar as patologias, né? Os traumas, as patologias, o que aquele filme quis trazer para você, como se fosse um paciente, entendeu? O personagem principal do filme é o paciente principal e tem os coadjuvantes, né? Sim, Então, ali é um estudo. Um filme é uma grande oportunidade que você tem de fazer uma análise das pessoas que estão ali dentro daquela filmagem, né? E sim. tem filmes que são desafiadores, como é o caso desse A Pele que Habito, precisamos falar sobre Kelvin, A Menina Interrompida, Cisne Negro, tem vários filmes interessantes. Sim, tu tá falando de filme, meu marido fez o curso, né, de gastronomia lá e tudo, e aí ele teve que ver um filme, Ratatouille, né, então todo mundo na época viu aqui, aí eu ajudei ele a fazer o trabalho e tal, mas assim, é muito importante porque tem pessoas que têm dificuldade às vezes de entender um livro. Interpretar. E o filme, você visualizando, ele consegue conectar, ele consegue compreender, né? Então, é uma forma de aprender também, né? Seja uma série, seja um livro, seja um artigo, seja um filme, seja um desenho. Um Sim, desenho. no filme, por exemplo, você vê uma pessoa que adulta se tornou cheia de ansiedade, com depressão, com algum transtorno, mas você assistiu naquele filme ela desde a infância. Então você observou quais os traumas que ela passou e qual a vida que ela está levando, a vida adulta. Você consegue associar o que aqueles traumas levou aquela pessoa a ter. E ali vai te trazendo manejo, malícia para a tua clínica, entendeu? Para o teu dia a dia. É muito interessante. Sim, sim. E, gente, a formação em psicanálise, algumas pessoas, né, falam sobre isso, assim como a psicopedagogia, né? Ela não é regulamentada, assim como a neuropsicopedagogia também não é regulamentada. Então, o que me garante, né, que eu vou poder exercer a psicanálise como profissão? O que te garante, primeiro, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, com o número 2515-50. Ali se enquadra o psicanalista. Ali o psicanalista ele pode atuar como psicanalista, né, ocupando o seu espaço de psicanalista, não de médico, não de psicólogo, a não ser que ele seja psicólogo também. E médico, né? Também porque eu conheci um psiquiatra que ele é psicanalista também. Tem É, muitos agora fazendo psicanálise. sim, sim. Além do CBO, a gente tem várias leis, né? E no próprio curso a gente fala sobre isso, várias leis que nos garantem a possibilidade, né, a habilitação para trabalhar com a psicanálise. Inclusive, uma dessas leis é do CREMERGE, que é o Conselho Regional de Medicina, que inclusive orienta que a psicanálise não seja regulamentada. Por quê? Porque ela não precisa de regras, de dogmas, como conselhos fazem com outras ocupações, com outras profissões, né? Então tem todas as leis lá da legalidade
da atuação do psicanalista. Então, a pessoa não precisa se preocupar, eu vou fazer e eu não posso atuar. Dependendo do lugar, né, que você queira atuar, existem cidades que já têm concurso. Existem, por exemplo, o Rio de Janeiro ainda não tem, mas existem cidades que já têm. Assim como para a área de psicopedagogia, a gente tem CAPES, a gente tem o SUS em algumas cidades do Brasil que já aceitam psicopedagogo, mas tem cidades que não aceitam. Sim, e Então, também no dia 6 agora está para ser votado, né, justamente para ser regularizada a regulamentada profissão a casa regulamentada de da psicopedagogo para a gente ficar, Isso, que aí a gente da vai poder até laudar, psicopedagogia. né? Sim, Espero que a gente sim. possa até laudar E para uma estar outra muito presente. coisa, gente, eu só não sei ao certo aí se ficou qual é o dia, mas o governo, né, criou uma outra situação aí, ele alega que o SUS não dá o suporte total aí à população, então alguns hospitais particulares, isso já acontece nos Estados Unidos, vão ter, alguns não, os hospitais particulares terão que atender a população do SUS devido lá ao convênio que eles vão ter. Isso já acontece com a educação, né, educação infantil, acontece isso, a parte de creche, algumas escolas particulares, elas têm um convênio com a prefeitura e podem ceder vaga para tantas crianças no formato público, porque a prefeitura reembolsa. Então, vai ser da mesma forma esses hospitais, como se fossem, né, como quando o plano de saúde faz um contrato com um hospital particular. Não sei se vai dar certo ou se não vai, mas também é uma abrangência, também é uma possibilidade. Né? Então, e é o que a Meg falou no início, a sociedade ela está vivendo uma grande esquizofrenia social, gente. Então, as pessoas precisam de terapeuta, precisam de terapeuta. As empresas com a NR1, que eu estava conversando com a Andrea, elas precisam de terapeutas para fazer determinados trabalhos, para aplicar determinadas atividades ali. Então, Sim, e também, junto com a terapia, né, a medicação natural, que na maioria dos casos a gente consegue tratar, né, com medicação natural, sem você precisar de um remédio mais forte, uma tarja preta. E muitas pessoas querem viver tomando aquele remédio, aquele medicamento a vida inteira. E, na verdade, quando você tem algum problema, você tem que tratar dos sintomas, né? Com o remédio. Mas a psicanálise vai tratar da causa. Por exemplo, se você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. Esse é o sintoma, o remédio é para aquele sintoma, para dor de cabeça. Mas se você não buscar a causa da sua dor de cabeça, a origem, daqui a pouco você vai estar com dor de cabeça novamente. Então é esse o trabalho da psicanálise. A psicanálise vai lá buscar a origem, fazendo a terapia com você, a origem, por que você está com aquela dor de cabeça? E vem te trazendo, ressignificando, para que você não tenha mais dor de cabeça e com isso não precise ficar se enchendo de medicamento. sim. Essa é a função da psicanálise. É cuidar de você como um todo, igual um pássaro, que você cuida, ele está ferido, depois você solta ele para o voo e ele voa sozinho. Ele não vai Isso. voltar para você porque ele está, né? Ele melhorou um pouquinho e voltou. Não. A psicanálise trata como um todo. E você voa e você consegue ressignificar, porque você obtém autoconhecimento, você sabe o que te coloca para cima, o que te coloca para baixo, e você consegue manter o equilíbrio. Isso. E algo que você falou, a psicanálise ela também pode trabalhar em conjunto. Em conjunto com quem? Com o médico, com Sim. a atividade física, com o próprio trabalho, com o segmento religioso da pessoa, o estilo de vida, de fé da pessoa, acompanhar a questão da farmacologia, porque a psicanálise, psicanalista, ele não lauda ninguém. A gente não nem prescreve medicação e nem dá diagnóstico de ninguém. Mas, se for preciso, se algum Dá médico um relatório. solicitar,
ao paciente que peça para o terapeuta, né? Eu preciso de um parecer, ser um relatório da sua evolução. Nós vamos ter que fazer um relatório, um parecer psicanalítico aí da evolução desse analisando, né, desse paciente cliente, como que ele chegou, a queixa que ele chegou e como ele está. Então, E até mesmo eu recebo muitos pacientes que acontece o seguinte: o médico não tem tempo hábil, que é no máximo 15, 20 minutos, de avaliar um paciente. Ele está comigo aqui toda semana. Então, no final, eu sei mais do paciente do que o próprio médico. Então, ele pede, principalmente quando é médico que já me conhece, né? sim, Então, eu escrevo que fica muito mais fácil para ele olhar o que eu escrevi, conversar com o paciente, ver se ele concorda o que eu escrevi com o que ele está vendo, e aí o tratamento evolui de uma forma bem mais rápida. sim, sim, né? E Uma aí, parceria, né? sim, e isso é importante no sentido de que você faz um curso de formação livre em psicanálise de qualquer maneira, você não consegue fazer um relatório, um parecer psicanalítico, não, tá? Sim, Porque sim. eu já tive parecer psicanalítico que foram 3 folhas que eu enviei para o psiquiatra da pessoa que eu estava atendendo. E no final, né, a pessoa, né, que trouxe o relato de quando o especialista viu, gente, isso aqui está muito, muito claro, muito objetivo. Tem que Detalhado. aprender. Detalhado, detalhado. Por quê? Eu não sei para onde vai. Esse relatório pode ir para a mão de um psiquiatra, de um clínico médico, de um neurologista, de um fisioterapeuta, não sei, gente, de um psicólogo, não sei. Então a gente precisa aprender. Então, por isso a seriedade da nossa instituição, assim como outras instituições também são sérias. E uma outra coisa que a gente fala, e vai estar sempre, como a gente já disse aqui, vai estar sempre falando para vocês, nós incentivamos os nossos alunos a estudarem, a lerem muito, porque a leitura ajuda na escrita, a leitura ela amplia o nosso vocabulário, porque nós atendemos donas de casa, nós atendemos desempregados, nós atendemos operário, nós atendemos auxiliar de serviços gerais, mas nós também atendemos advogados, juízes, médicos, engenheiros, atletas, pessoas famosas, que mais? Psiquiatra, já atendi psiquiatra. Então, assim, é um público Psicólogo, muito diverso, psicólogo, psicólogo, sempre, sempre. É um público muito diverso, professores. professores, fisioterapeutas, enfermeiros, Vai lembrando aí, que a gente vai lembrando de paciente, né? Vai cabeleireiro, artista é, plástico, arquiteto. advogado. Sim, porque quando você começa a atender e você começa a divulgar os seus serviços e você começa a atender e os atendimentos dão resultado, essas Sim, o pessoas boca a trazem boca, outra. o boca a O boca boca. a boca, isso. E aí, dentro desse boca a boca, vem as pessoas mais diversas possíveis. Né? A gente atende pastor, padre e tudo mais, entendeu? Então, tem que saber falar, tem que saber escrever, tem que ler adequadamente, né? Tem que saber o que você pode e o que você não pode, porque se você fizer o que você não pode, você está suscetível a ser processado, Sim. né? E aí é importante você entender de leis. Temos aí uma especialista na área do direito. Né? Temos uma professora que é advogada, temos um professor que é contador, que fala sobre contabilidade para psicanalistas. Por quê? O psicanalista, assim como o psicopedagogo, como o neuropsicopedagogo, como a neuropsicóloga, como a psicóloga, não pode ser MEI, tem que ter CNPJ. E por quê? A contabilidade explica isso. Então não adianta achar lá um KNAI lá qualquer e colocar como MEI, que você vai ter problema lá na frente.
Então, é fazer as coisas certas, no tempo certo, com a orientação certa. Então, essa é a função do nosso instituto, trazer a informação mais atualizada possível e não de uma forma mirabolante, mas de uma forma prática. O que nós falamos, o que eu, Mary, Guicelmar, André, o que a gente fala em aula é o que nós vivenciamos. Não é aquilo que você não pode fazer, é o que você com certeza vai conseguir fazer na sua prática clínica. Meg, as outras professoras não conseguiram, infelizmente, entrar. Eu até mandei aviãozinho aqui, mas não sei, né, não conseguiram. Eu queria que você falasse aí, desse boas-vindas aos nossos alunos aí do EAD, fizesse suas considerações aí finais. Faltam 20 segundos que finalizou aqui. Quero dar parabéns a vocês que tomaram atitude, que é uma atitude de coragem, porque você vai enfrentar os seus medos, os seus traumas, mas você vai ver o quanto vai ser valioso, o quanto Obrigada. isso vai transformar a sua vida, né?